E se eu te dissesse que existe um tipo de poder em anime que não tá nem aí pra força bruta, e que num cenário bem específico, conseguiria humilhar o carequinha mais forte do multiverso? Sim, o Saitama. Mas antes de você gritar, não tem como, segura a regra do vídeo porque ela muda tudo. O Saitama vai receber o ataque. Ele não vai tentar esquivar, não vai atacar antes, não vai interromper o golpe. Ele fica lá, com aquela cara de, tá, vai logo. E é exatamente aí que entram as habilidades mais apelonas dos animes. Manipulação de conceito, apagamento, domínio, morte de verdade, coisa que não tá competindo em quem soca mais forte, e sim em quem quebra a lógica do jogo. Hoje é ranking em ordem decrescente, com direito à dor, humilhação metafísica e aquela sensação de caraca, isso é injusto. Então se ajeita na cadeira, dá play na energia otaku e bora pro top 10. Décimo. Desintegrar, Tomura Shigaraki. Começamos com um poder que é puro pesadelo. Desintegrar, do Tomura Shigaraki. A graça macabra aqui é simples. Toque igual a fim. Não é dano, não é corte, não é explosão. É desmontar a matéria, reduzir a pó, decompor a estrutura como se a realidade dissesse, ok, você não é mais uma coisa sólida. E o pior, esse poder evolui. Em certos momentos, o desintegrar se espalha, encadeia em área, pega em contato com superfícies e vai propagando. Ou seja, não é só eu encosto em você, é eu encosto no chão e o chão vira uma sentença. E agora imagina o Saitama parado, olhando com tédio. O Shigaraki toca nele. Se a habilidade funcionar como funciona no próprio universo de My Hero Academia, a humilhação vem do contraste. Um ser que venceu monstros do tamanho de cidades com um soco, virando poeira sem nem dar tempo de fazer pose. Não é que ele perdeu no braço, é que ele não teve como discutir com o conceito do toque. E isso é muito anime. Você pode ter força infinita, mas se o ataque não pergunta quanto você aguenta, e sim, você ainda existe, a conversa muda. Nono, aceleração do envelhecimento. Baragan Lewis and Barn. Agora a gente entra no território do terror elegante. Baragan, o rei da morte em Bleach e sua aceleração do envelhecimento. Aqui é covardia nobre. Tudo que o poder toca, apodrece, enferruja, envelhece, entra em decadência. Não é ataque físico, é o tempo cobrando aluguel com juros. E esse é o tipo de habilidade que humilha o Saitama por um motivo muito simples. O Saitama é uma muralha. Mas muralhas também têm um inimigo inevitável em histórias, o tempo. E o Baragan não joga com força, ele joga com destino biológico. Com a regra do vídeo, o Saitama não desvia, não interrompe, ele recebe. E a cena é quase cinematográfica. O rei esquelético ergue a mão, o ar pesa e o corpo do Saitama começa a sofrer a coisa mais humilhante possível para um personagem de força absurda. Fragilidade, ruga, falha, decadência. O vigor indo embora em segundos, não por dano, mas por você está vencido pela linha do tempo. É o tipo de derrota que não tem nem comédia. É só o silêncio do inevitável. Oitavo, morte verdadeira. Ainz ou Algon. Aqui a gente pisa no chão de Overlord. Ainz ou Algon não é só um mago forte. Ele é um catálogo ambulante de magia injusta. E entre essas, uma das mais temidas, morte instantânea. O tipo de feitiço que não pergunta quanta defesa você tem. Pergunta, você falhou em resistir à morte? Quando a gente fala morte verdadeira, a ideia é clara. Não é desmaiar, não é ficar ferido, não é quebrar os ossos, é desligar. E por que isso humilha o Saitama nesse cenário? Porque o Saitama vence pelo absurdo da força. Mas a morte instantânea é um atalho narrativo, uma condição de derrota que ignora a escala. Imagina o Ainz calmo, erguendo a mão e soltando aquele feitiço com a frieza de quem pede um chá. O Saitama parado, olhando, talvez até bocejando. E então acabou. O choque aqui não é só o resultado, é a sensação de que o Saitama, o herói mais forte do mundo, virou NPC numa mecânica de RPG. Você foi afetado por status morto. É humilhante do jeito mais anti-heróico possível. Apagamento. Zeno-sama. Ok, agora a gente saiu do apelão e entrou no divindade com botão de delete. Zeno-sama, de Dragon Ball Super, não derrota, ele apaga. E quando eu digo apagar,
eu digo apagar mesmo. Linha do tempo, universo, existência inteira. Não tem resistência, não tem durabilidade, não tem treino. É o tipo de poder que não é um ataque, é uma decisão. Com a regra do vídeo, o Saitama não vai atacar antes, e convenhamos, se atacasse seria tarde demais dependendo do contexto, mas aqui ele nem tem a chance de ser engraçado, porque o apagamento do Zeno não te dá nem o direito de ser derrotado com estilo. Você simplesmente deixa de estar no roteiro, e isso é a maior humilhação para qualquer personagem invencível. Não é perder em combate, é ser removido do arquivo. E o Zeno com um gesto inocente, de criança que acabou de desenhar uma estrela. Puf, sem som de impacto, sem sangue, sem últimas palavras. Só vazio narrativo. Sexto, vazio ilimitado. Satoru Gojo. Aqui, a humilhação não é só mental, é fatal. O vazio ilimitado, a expansão de domínio do Satoru Gojo, não é um simples controle de mente, nem um stun bonito para a luta continuar depois. É execução por sobrecarga cognitiva. Dentro do domínio, o alvo é forçado a receber informação infinita, tudo o que pode ser visto, sentido, compreendido ao mesmo tempo. O cérebro tenta processar e entra em colapso. Não é metáfora, é dano neurológico direto. E o anime deixa isso claríssimo. Quando o Sukuna, um dos seres mais absurdos do verso, fica exposto ao vazio ilimitado por apenas alguns segundos, o resultado já é brutal. Ele não consegue expandir o próprio domínio, seu corpo começa a vazar sangue, a mente entra em falha e a técnica simplesmente para de responder. Ou seja, não é necessário tempo prolongado, o dano começa quase instantaneamente. E agora imagina o Saitama parado, sem tentar interromper, sem sair do domínio, sem atacar antes, exatamente como manda a regra. Ele entra no vazio ilimitado e não é o corpo que falha primeiro, é a mente. A mente do Saitama, por mais resistente que seja emocionalmente, não foi escrita para lidar com infinidade de estímulos simultâneos. E aqui está o ponto-chave da humilhação. O vazio ilimitado não disputa força física, ele ignora a durabilidade, ele ignora a resistência muscular, ele ataca diretamente a capacidade de existir conscientemente. Se o alvo permanecer tempo suficiente, o resultado não é paralisia temporária. É morte cerebral, e isso transforma o Saitama, o personagem mais forte do mundo, em vítima justamente do oposto, complexidade infinita. Não é uma derrota com explosão, não é um soco final, é o herói mais forte do mundo apagando em silêncio, enquanto o universo despeja informação demais para qualquer mente suportar. Humilhação total, porque aqui nem força infinita salva quem não consegue pensar. Entramos agora na categoria Isso não deveria existir em histórias. All Fiction, do Misogi Kumagawa. Medaka Box. É simplesmente o poder de transformar algo em nunca ter acontecido. Não é curar, não é rebobinar, é negar a realidade. Tipo, esse ferimento nunca existiu, essa habilidade nunca existiu, essa vitória nunca existiu. Com a regra do vídeo, o Kumagawa ativa o All Fiction e pronto. Ele pode negar o que for relevante para o Saitama naquele instante. E a humilhação aqui é quase filosófica. Como você luta contra alguém que tem uma borracha na mão e pode apagar o quadro? O Saitama poderia ser invulnerável, infinito, absurdo, comédia. O Kumagawa olha e fala: não. E esse não vira lei. E é aí que a humilhação bate. Saitama não perde por ser mais fraco. Ele perde porque a realidade foi reescrita para fingir que ele nunca teve a vantagem. É o tipo de poder que faz até a gente, espectador, ficar de mãos na cabeça e falar: tá, isso aí é hack. Quarto, Guias, de Lelouch Lamprey. Aqui a humilhação não é simbólica. Não é psicológica apenas, é fatal. O Guias, de Lelouch Lamprey, é uma ordem absoluta cravada direto na mente do alvo. Quando o contato visual acontece e o comando é dado, não existe resistência física, mental ou força de vontade que segure. E vamos deixar isso bem claro, sem romantizar. O Guias pode sim obrigar alguém a se matar. Isso acontece explicitamente em Code Geass. Não há limite moral imposto pela habilidade. Agora coloca o Saitama nesse cenário, seguindo a regra do vídeo. Ele não evita o olhar, não ataca antes, não interrompe o comando. Lelouch olha nos olhos dele e diz algo simples como mate-se. Fim. E essa é uma das derrotas mais cruéis possíveis para o Saitama, porque não envolve dano físico, não envolve energia, não escala de poder, não envolve luta.
O corpo do Saitama continua sendo o mais forte do mundo, mas o corpo não importa quando a mente foi sequestrada. Ele não morre porque alguém conseguiu feri-lo. Ele morre pelas próprias mãos, forçado a agir contra tudo o que ele é. Isso não é perder uma batalha, isso é perder o controle da própria existência. E tem mais. Diferente de poderes cósmicos ou mágicos exagerados, o Guias é simples. Um olhar, uma frase, um comando. Essa simplicidade torna tudo ainda mais humilhante, porque não há espetáculo, só obediência. O herói que sempre vence com um soco é derrotado por uma sentença. E no universo dos animes, poucas coisas são mais aterradoras do que isso. Terceiro, Hobi Hobi no Mi, da Sugar. Chegamos em One Piece com uma das frutas mais injustas da obra. Hobi Hobi no Mi, da Sugar. Um toque e você vira brinquedo. E não para por aí. As pessoas esquecem que você existia. Esse poder é uma humilhação em duas camadas. Primeiro, o Saitama, o terror dos monstros, virar um bonequinho com contrato obrigatório. Imagina a cena. Ele recebe o toque, plim, e agora é um brinquedo com carinha neutra carregando caixas. Segundo, o mundo esquece. Isso é brutal. Porque o Saitama, apesar de toda a comédia, tem uma dor recorrente: ser reconhecido. Ele salva todo mundo e muitas vezes ninguém dá moral. Agora multiplica isso por 1000. Não é só não dar moral, ninguém lembra. É o apagamento social, a humilhação definitiva para um herói. E pela regra do vídeo, ele nem tenta evitar o toque. Ele só recebe, confuso, e quando vai reclamar, não tem para quem reclamar, porque ele virou um brinquedo e o universo deletou a memória dele. É um game over que parece piada, e por isso mesmo é assustador. Segundo, Death Note, de Light Yamagi. Agora sim, Death Note, o caderno mais temido do anime. E aqui a gente precisa ser muito claro. O Death Note não é poder de ataque, é poder de sentença. Se o usuário escreve o nome e cumpre as regras do caderno, a morte acontece. Simples assim. É um sistema, uma burocracia mortal. Com a regra do vídeo, o Saitama não vai impedir, não vai correr, não vai meter um soco no Light antes. Ele vai receber a consequência. E a humilhação aqui é o contraste máximo. O Saitama é o cara que derrota qualquer ameaça com um golpe. E o Light é o cara que derrota qualquer ameaça com uma caneta. Imagina, sem efeito especial explosivo, sem aura, sem grito. Só o Light escrevendo, o relógio correndo e o Saitama caindo. E o mundo inteiro olhando tipo, sério? Foi assim? É a vitória menos épica e mais cruel, porque não tem luta, tem procedimento. E para uma figura que vive de quebrar a escala do shonen, ser vencido por um mecanismo frio e silencioso é uma humilhação doída. Primeiro, Olhos Divinos do Fim, de Abernill. E agora, o topo. Primeiro lugar, o tipo de habilidade que parece ter sido criada especificamente para dizer: força? Legal, mas eu sou o final. Os Olhos Divinos do Fim, de Abernill, entram na categoria de poder conceitual, a ideia de enxergar e impor o fim. Não é só matar, não é só apagar, é decretar que algo chegou ao seu término inevitável. E aí, meu amigo, o Saitama receber isso de frente é uma humilhação cósmica. Porque não importa o quão resistente ele seja, o quão infinito pareça o potencial dele, o quão piada o roteiro tente fazer dele, se o poder opera no fim como conceito, ele não está brigando com o corpo do Saitama, está brigando com o status existencial do Saitama. É como se o universo olhasse para ele e dissesse: ok, acabou. A cena que eu imagino é pesada. O Saitama parado, encarando, sem medo, sem pressa. Abernill abre os olhos. E não tem explosão, não tem impacto. É só aquela sensação de que a história foi puxada para o último capítulo à força. E isso humilha porque tira do Saitama a única coisa que ele sempre tem: tempo para ser superior. Tempo para bocejar, para testar, para brincar, para resolver com um soco depois. Aqui não tem depois. Aqui é fim. E aí, doeu, né? Porque no coração do fã, a gente ama o Saitama exatamente por ele ser esse bug ambulante que faz o impossível parecer terça-feira. Só que esse ranking mostrou um lado delicioso dos animes. Nem todo combate é força. Às vezes é regra. Às vezes é conceito. Às vezes é um não escrito na realidade. E lembrando, tudo isso só funciona porque a regra foi clara. O Saitama recebeu o ataque.
sem esquiva, sem ataque antes. Num cenário normal, a conversa poderia mudar, mas aqui o foco era outro. Mostrar como certos poderes são tão quebrados que a vitória nem depende de trocar soco. Agora eu quero saber de você. Qual dessas habilidades você acha que seria a humilhação mais cruel para o Saitama? E qual poder você colocaria nessa lista que ficou de fora? Se curtiu o roteiro, já deixa o like, se inscreve para mais rankings apelões e teorias insanas e comenta o próximo tema que você quer ver. A gente se encontra no próximo vídeo. E até lá, não pisca quando alguém tiver olho brilhando em anime.